futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanha, pranho, leré e buiú. Nhanha, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos fazendo essa edição extra nessa tarde de quinta-feira, porque acabou de sair o resultado lá do pedido do Santa Cruz para jogar a Série D deste ano. Assim como era esperado, o recurso foi indeferido. Então o Santa Cruz não vai jogar a Série D em 2024. A equipe fica realmente sem calendário. Inclusive, nós trouxemos um resumo da hora da petição, a defesa do advogado do Santa Cruz, o indeferimento do presidente do STJD e também a participação do presidente do Democrata de Sete Lagoas. A gente vai curtir tudo isso. Lembrando que sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavar e WSOM e Eventos. Vamos olhar este resumo e mais informações amanhã no Pesqueira Esportes. A gente não quer tirar a vaga da Federação Mineira. O que se busca aqui não é a vaga da Federação Mineira, mas é a inabilitação do clube que foi designado. E aí a gente começa aqui, o artigo 103 do RGC, ele fala o seguinte: a habilitação de clube para participar de competição organizada pela CBF é condicionada à observância dos requisitos técnicos de competição e ao cumprimento dos demais requisitos de participação. Isso é o RGC, artigo 103. Aí nós vamos lá para o parágrafo 4º, que diz o seguinte: nas competições realizadas e coordenadas pela CBF, para as quais a classificação dos clubes decorre de colocação desses clubes em competições estaduais organizadas pelas federações, inclui torneios seletivos, algum clube que desista ou não confirme a sua participação. Caberá à CBF a atribuição da vaga. Ou seja, aqui pelo RGC, se os clubes que estariam habilitados, o que é um clube habilitado? É que preenche os requisitos técnicos. Se ele desistir, o que acontece segundo o Regulamento Geral de Competições? Essa vaga, ela volta para a CBF. É o que diz aqui o parágrafo 4º do artigo 103 do RGC. Aí a questão está no seguinte: por que a gente pede a inabilitação do Democrata de Sete Lagoas? Vamos lá. Antes de se realizar o arbitral da Série D, aconteceram 4 desistências. 4 dos clubes mineiros. Seriam os clubes que estavam habilitados. Eles estavam habilitados segundo o RGC. Eles estavam habilitados a disputarem a Série D. Um não quis, o outro não quis, o outro não quis, o outro não quis. O que aconteceu com o Clube Democrata? Ele foi rebaixado para a segunda divisão. Aí vem o conceito de habilitado. Ele está habilitado a disputar essa competição? Na minha concepção, não. Ele não está habilitado, porque ele não cumpriu os requisitos técnicos. Ele foi rebaixado na competição mineira. Então, não foi por um torneio, não foi por habilitação. Ele foi rebaixado. Ah, mas a vaga é da mineira e prevalece o REC no seu parágrafo 4º. Aí, antes disso, do parágrafo 4º do REC, nós temos lá o artigo 65 do Campeonato Mineiro. Para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, a FMF, Federação Mineira de Futebol, indicará à CBF os clubes melhores colocados no campeonato. Melhores colocados no campeonato, que vem a ser a habilitação. O Democrata não foi o melhor colocado, ele foi rebaixado. Ainda continuando nessa toada,
o artigo 4 do REC, que é aquele que a CBF justifica. Eventuais desistências poderão ser comunicadas dentro do prazo previsto no RGC. E as substituições, quando cabíveis, irão seguir a sistemática abaixo. Aí vai lá, falando da sistemática de como deve ser seguida. Posicionando o clube, lá para o final da letra A, posicionando o clube desistente na tabela de classificação geral, final da competição, que originou a vaga, assim sucessivamente até esgotar-se o total de clubes disputantes no certame. Mais uma vez, eu venho falar da inabilitação do Democrata de Sete Lagoas. Por quê? Porque ele caiu para a segunda divisão. Recentemente, em março de 23, o Paraná Clube acessou um mandado de garantia, pleiteando uma vaga da Federação Mineira de Futebol. E também houveram várias desistências, e o Paraná Clube pleiteou essa vaga aqui perante o STJD. Parecer da Procuradoria: o Paraná Clube não pode acessar a essa vaga porque ele caiu de divisão no Paraná. Uma das justificativas do parecer da Procuradoria do STJD. Dr. Felipe Bevilacqua era o relator, por coincidência, desse mandado de garantia. Também citou essa questão e mais uma outra que o Paraná Clube não tinha juntado os documentos que comprovavam a desistência daqueles clubes. Diferente daqui. Aqui existe a comprovação. Existe a comprovação. Aí nós temos a nova Lei Geral do Esporte, artigo 193. A participação de organizações esportivas em competições da responsabilidade das organizações esportivas que administram e regulam a respectiva modalidade dar-se-á em virtude do critério técnico previamente definido, conforme os próprios regulamentos. Essa é a nova Lei Geral do Esporte. Considera-se critério técnico a habilitação de organização esportiva em razão da colocação obtida em competição anterior. Ou seja, um clube que nem sequer pertence ao ranking nacional de clubes. Ele não está nem ali entre os mais de quase 200 clubes que existe, o Democrata não está. E aí fica a pergunta, ele está habilitado para essa vaga? Não. Por isso a nossa tese de que ele está inabilitado. E por isso que a gente quer que se declare a sua inabilitação a essa vaga. A partir do momento que se declara a inabilitação para essa vaga, o que acontece? Isso volta para a CBF. E aí vai se respeitar o quê? Critério técnico. Ah, vai para outra federação melhor ranqueada? Não, porque aquela outra federação melhor ranqueada, ela teria, no caso, por exemplo, Minas Gerais, se eu não me engano, são 3 ou 4 vagas. Ela teria mais uma vaga, ou Bahia teria mais uma, então ficaria desigual em relação a isso. Então não seria um critério técnico. Então, o critério técnico seria buscar-se um clube melhor ranqueado no ranking. E quem é esse clube? Santa Cruz, de Recife. Daí, a gente entender que isso não é uma aventura jurídica, mas sim uma tese construída em relação às falhas que existem na legislação, no RGC e no REC. Ah, por que o REC tem que permanecer em relação ao RGC? Ah, porque a vaga é da federação. Então, se a federação quiser colocar lá, o Democrata não quer também, está com dificuldade. Ah, não vai poder jogar. Ah, então vai para o campeão da segunda divisão? Vai para um clube que não tem qualquer habilitação para estar ali, tecnicamente? Ainda nessa linha, no campeonato feminino desse ano, nós tivemos o Ceará feminino desistindo do campeonato, porque não teria condições financeiras de jogar. E aí foi trazido um clube da Bahia, o Doce Mel, que era o melhor ranqueado. Ou seja, situação análoga à que nós estamos enfrentando aqui. Ah, mas a vaga é da federação. Não, a vaga deixou de ser da federação. Nós não estamos pleiteando a vaga da federação. Nós estamos dizendo aqui que o clube a qual está sendo habilitado, ele não é habilitado. Ele não tem condições técnicas de estar ali. Então é isso que defende o Santa Cruz.
Então, é essa a linha de raciocínio. Então, senhores, eu peço que Vossas Excelências, ao analisar esse compêndio aqui que nós citamos de tanto jurisprudência como de casos análogos, seja visto por Vossas Excelências. Porque essa resistência da CBF em fazer um compêndio aqui em relação ao que está no REC e ao que está no RGC e manter esse clube. Já vou terminar, senhor presidente. Então, assim, já agradecendo, senhor presidente, a oportunidade de se manifestar em processo em mesa, porque a gente sabe que não é o usual. Então, assim, eu peço que Vossas Excelências reflitam sobre isso, reflitam sobre a condição de Santa Cruz, reflitam sobre a condição dessa inabilitação do clube mineiro, e que, repetindo, nós não estamos aqui pedindo a vaga da Federação Mineira, tirando um clube dela. É porque ela não habilitou nenhum clube dentro das condições técnicas que havia condição de estar habilitado para essa vaga. Então, peço provimento aqui ao nosso pleito e que seja comunicada a CBF em relação a isso. E que sirva também esse processo, senhor presidente, para que se alterem esses regulamentos, esse REC, esse RGC, porque senão eles tornariam uma letra morta. São as considerações do Santa Cruz. Muito obrigado. Agradecemos e parabenizamos, doutor Sestário, e vamos ouvir o doutor Lucas Ottoni, que falará pelo Democratas de Sete Lagoas. Vossa Excelência, bem-vindo à tribuna, doutor Lucas. Muito obrigado, presidente. Presidente, talvez eu possa fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Parece que há um despacho já, o senhor já tem uma decisão. Se o senhor quiser ler, Tá ok. pode tá ser ok. que eu talvez Pode ser. aproveite alguma Tá coisa ok. e a gente poupe tempo. Tá bom, vamos poupar o tempo dessa forma. Se o despacho for, né, e aqui eu já adianto, eu estou indeferindo a medida inominada, mas faço aqui uma referência que não é uma aventura jurídica, eu acho que é uma tese jurídica bem construída e que, como disse o doutor Sestário da tribuna, ela servirá, penso eu, para o aperfeiçoamento do regulamento específico das competições, para o regulamento geral de competições, que sempre vem sendo alterado naquilo que vai aperfeiçoando a legislação. Eu só peço a Vossa Excelência que, em algum momento, depois que terminar e depois que os pares também se pronunciarem, que eu possa também brevemente claro. fazer uso da palavra. A possibilidade jurídica do pedido, no sentido do cabimento de uma medida inominada, que é exatamente, o próprio nome diz, inominada pela abrangência processual, e a presença de Vossa Excelência, doutor Lucas, doutor Sestário na tribuna, e a atenção dos colegas aqui já demonstram a capacidade jurídica, sim, do processo que estamos em comento. Em referência à medida inominada, interposta pelo Santa Cruz em face da CBF, pelo qual a entidade de prática desportiva, o Santa Cruz, busca o reconhecimento do suposto direito à vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. Nesse sentido, pela preservação da ordem esportiva, a segurança jurídica e segurança desportiva, eu estou indeferindo o pedido do requerente. A referida decisão se pauta nos critérios de distribuição de vagas, bem como o fato de que os critérios técnicos de participação no Campeonato Brasileiro da Série D de 2024 são os mesmos adotados para as temporadas de 2023 e 2022 da referida competição. A Federação Mineira de Futebol, por ser a terceira colocada no ranking nacional de federações de 2024, tem o direito a 3 vagas, que foram corretamente preenchidas no caso em questão, de acordo com os critérios 2 e 3 do regulamento específico de competição. Em sequência, com mais de 7 meses antes do início da competição, mais precisamente em 26 de setembro de 23, através do ofício 3911, o Departamento de Competições da CBF solicitou a todas as federações filiadas a confirmação dos clubes qualificados a participar do Campeonato Brasileiro Série D de 2024, observando-se os critérios técnicos de participação na competição, com base nos artigos 2º e 3º do regulamento específico da competição. Sob esse viés,
Em setembro de 23, a Federação Pernambucana de Futebol, da qual o Santa Cruz é afiliado por meio de ofício número 41/2023, indicou o Retrô Futebol Clube Brasil e o Petrolina Futebol Clube como os clubes classificados com base unicamente nos critérios técnicos para a disputa da Série D, excluindo assim o próprio Santa Cruz. Na mesma data, a Federação Mineira de Futebol, em correta aplicação dos idênticos critérios, indicou os seus representantes na competição, quais sejam os 3 melhores colocados no seu campeonato estadual de 2023, excluindo-se os que já integravam as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Assim sendo, os clubes indicados pela Federação Mineira, excluindo o Pouso Alegre Futebol Clube, rebaixado da Série C em 2023, e 8º colocado no Campeonato Estadual de 2023, o Vila Nova Atlético Clube, o Esporte Clube Democrata, o Ipatinga Futebol Clube, a SAF, respectivamente os 6º, 7º e 9º colocados na ordenação final do certame estadual. Ato contínuo, no dia 6 de fevereiro de 24, o Esporte Clube Democrata anunciou a desistência de participar do Campeonato Brasileiro Série D de 24, devido às dificuldades financeiras. Por sua vez, também, em 16 de fevereiro de 24, o Vila Nova Atlético Clube, com as mesmas justificativas, comunicou a desistência da competição. Diante da desistência dos clubes acima, aplica-se, portanto, o artigo 4º do regulamento específico da competição, e seguindo o disposto no parágrafo 1º, a linha A, os 2 clubes melhores colocados na classificação final do estadual, excluídos os já classificados para a competição ou demais séries nacionais, eram o Clube Atlético Patrocinense e a Associação Atlética Caldense, que posteriormente também desistiram da vaga. Logo, conforme o disposto na regra, o próximo clube na ordem de classificação era o Democrata Futebol Clube. Dessa forma, a classificação do Democrata Futebol Clube é legítima, ao meu entender, e se refere a uma prerrogativa da própria Federação Mineira, conforme os critérios acima descritos. Caso o Santa Cruz tivesse que adquirir a vaga para a competição, a mesma deveria ser disponibilizada pela Federação Pernambucana em um primeiro momento, o que não aconteceu, ou por meio da desistência dos clubes do estado de Pernambuco, e não de Minas Gerais. Por fim, o ranking nacional de clubes, o qual o autor se baseia para pleitear a participação na competição, não é o critério utilizado pelo regulamento específico das competições, como critério para preenchimento da vaga, nem mesmo em caso de desistências. A tese defendida pelo Santa Cruz na inicial, assim como seu pleito, o seu pedido, são improcedentes, a meu ver, e contrários ao disposto no regulamento específico da competição, que não prevê qualquer hipótese de classificação para a competição via o regulamento, o ranking nacional dos clubes. Ante o exposto, eu indefiro a medida inominada, determinando o seu arquivamento. A questão colocada, e aqui eu faço esse adendo, é a questão que, para a competição, não se trata do ranking de clubes. O que se trata é a cota de cada federação. É a questão da competição nacional abrangente e a regra específica da competição é essa. Entendo, sim, compreendo juridicamente e acho que foi bem colocada trazer esse debate. Eu não tenho dúvida a atenção da CBF, que é sempre muito presente, através da sua direção de competição, irá observar essa questão. E talvez vamos aqui fazer uma torcida para que no próximo ano os clubes não tenham essa dificuldade financeira, como tiveram vários clubes de Minas Gerais, em disputar a competição da Série D. Nós somos sabedores, todos nós do tribunal aqui, no aspecto de que as competições, principalmente Série C de casa e D de dado, são competições muito dispendiosas pela logística, pelo tamanho do Brasil, e que praticamente a CBF banca essa competição não digo com prejuízo, porque quem ganha é o futebol e é administrado muito bem pela CBF, na verdade, a dificuldade mesmo de cada clube, de cada situação.
Então, eu parabenizo, entendo que o Santa Cruz é um clube dos grandes, dos grandes. A situação é momentânea, externei isso aqui, conversando com a diretoria do Santa Cruz, que se faz presente aqui no tribunal, no sentido, e já nos tranquilizam, porque para o ano que vem, o clube já está classificado para a competição, então começa a sua retomada de um dos grandes, que é o de maior torcida, e com muito louvor, já chegou a galgar inúmeras posições de destaque no futebol brasileiro, mas eu estou indeferindo. Agradeço a atenção. Doutor Lucas, quer se manifestar, por favor? Eu queria, presidente, só para pontuar mais algumas coisas, aderir mais uns pontos que entendo que são relevantes. A meu sentir, o Santa Cruz tenta inovar o que diz o regulamento. O regulamento, em momento nenhum, diz que quem foi rebaixado na competição estadual não está apto a jogar a Série D. Os melhores colocados, o significado de clubes melhores colocados não é o mesmo significado de clubes não rebaixados. O fato do Democrata ter sido rebaixado não o inabilita a jogar a Série D. O Dr. Sestari cita um dispositivo de lei que fala clubes disputantes do certame, não diz clubes classificados para o campeonato no ano seguinte, ou seja, os clubes não rebaixados. E ele cita inteligentemente a Lei Geral do Esporte, que, salvo melhor juízo, é de junho de 23. Só que o Mineiro começou em janeiro de 23. O regulamento específico do Mineiro é lá de novembro de 22. Então, não se aplica a Lei Geral do Esporte. É claro que se aplicam os critérios técnicos, todos os princípios do CBJD que a gente conhece, mas a Lei Geral do Esporte, para esse caso específico, ela não é aplicável em razão disso. E aí, eu acho que nós temos que bater também na questão do princípio da especialidade, presidente. O que vai prevalecer é o REC, não é o RGC. Isso está escrito, inclusive, nos próprios regulamentos da CBF. E por fim, diante de algumas citações que eu, inclusive, tomei a liberdade, o doutor Sestari sabe da minha admiração e da minha amizade, mas eu tomei a liberdade de comentar com ele aqui antes do julgamento. Diante de algumas citações na peça, que até atacam o Democrata, fala que o Democrata foi rebaixado, que jogou a primeira por um ano só, que não tem torcida, que não joga um campeonato nacional há mais de 30 anos. Ora, o Democrata teve mérito para estar na competição, para se classificar no campo. Não importa, infelizmente, o Santa Cruz está na situação que está por uma questão esportiva, de gestão, financeira, não teve mérito. O Democrata teve sim mérito. E aí a peça, em algum momento, é até desrespeitosa, porque fala que o Clube Mineiro, beneficiado com as existências, foi desclassificado e rebaixado para a segunda divisão, após passar longínquos 14 anos fora da principal divisão do Mineiro, o que foge ao conceito legal de critério técnico, além da ausência de qualquer clamor popular que gere fomento à economia local e muito menos nacional. Doutor Sestari, Vossa Excelência, os colegas signatários da petição e a direção do Santa Cruz estão convidados a estar lá na Arena do Jacaré, que eu posso afirmar categoricamente está em condições muito melhores que o Mundão do Arruda, que é um estádio onde a seleção brasileira já jogou e eu tenho memórias disso, para estar na estreia da Série D lá, entre o Democrata e o Nova Iguaçu, que é finalista do Campeonato Carioca, vai jogar a final domingo contra o Flamengo, para vocês poderem ter certeza de que o que foi escrito na peça é uma grande bobagem. Sete Lagoas é uma cidade rica, próspera, de gente trabalhadora, tem lá pelo menos 4, 5 grandes empresas, Brahma, Gerdau, Itambé, Iveco, de uma torcida apaixonada, chata. Eu já vi o meu Atlético tomar de 3 lá, doutor Perdiz, sem ver a cor da bola. O Jacaré lá é bravo. E o que não é muito difícil, né? Eu vou me calar para não... Domingo a gente vai conversar. Eu vou mandar uma mensagem para Vossa Excelência domingo, depois do jogo, doutor Noronha. Então, assim, o que me parece, me perdoem a fala apaixonada, mas é que um menino mimado está querendo entrar na festa que ele não foi convidado. Tá querendo, ele tomou um não na porta da frente e está querendo entrar pela porta lateral. Ele não foi convidado pelo dono da festa, que é a CBF, e os convidados, 64 clubes, não querem o Santa Cruz porque querem que siga-se o regulamento.
não há como haver provimento dos pedidos do Santa Cruz. Com todo respeito, Santa Cruz é um gigante do futebol nacional. Torço muito para que esteja na Série A em 3, 4 anos. Mas o momento não é de o Santa Cruz participar na Série D do Campeonato Brasileiro no ano de 2024. Então, eu queria só fazer esses esclarecimentos, reiterar o convite para comer um feijãozinho tropeiro com a gente lá no Engenho. Sabe aquele engenho que tem ali na estrada, na 040, caminho de Sete Lagoas? Não só sei que quando mudei de BH para Brasília em 94, a parada obrigatória era no Engenho para comer uma boa comida mineira. Então, são nossos convidados para saber que, infelizmente, o que foi lançado na peça para falar que não há clamor nem econômico, nem esportivo na participação do Democrata nessa competição foi uma tremenda bobagem e um desrespeito. Muito obrigado, senhor. Agradecemos, Vossa Excelência, e Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Pranho, Leré e Buiú.